Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje trabalharemos o PET de Matemática, semana 1. O tema da nossa aula de hoje é multiplicação e divisão com números naturais. Olá, estudante! Nessa semana você irá trabalhar a multiplicação e divisão com números naturais. Multiplicação. Multiplicar significa expressar o aumento de quantidade. Realizamos a multiplicação com a finalidade de reduzir a operação da adição. Sendo assim, a multiplicação é uma ferramenta matemática que possibilita a redução de cálculos numéricos da adição. Exemplo, 3 mais 3 mais 3 mais 3 é igual a 12. Então, eu vi que o 3 apareceu 4 vezes ali, né? Então, 4 vezes 3, que é igual a 12. O resultado é o mesmo. Divisão. A divisão é o ato de dividir em partes iguais para todos. O número que está sendo dividido em partes iguais é chamado de dividendo, e o número que indica em quantas vezes vamos dividir é chamado divisor. O resultado é chamado de quociente, e a sobra é chamada de resto. Exemplo, 15 dividido por 2 é igual a 7. Portanto, sobra 1, que é o resto. Ao exemplo, dividendo, divisor, quociente e resto. Tem o exemplo da conta realizada aqui. 7 vezes 2 é igual a 14. 15 menos 14, sobra 1. 15 dividido por 2 é igual a 7. No exemplo acima, 15 é o dividendo, 2 é o divisor e o 7 é o quociente, o resultado. E 1 é o resto, ou seja, o que sobrou com o resto dessa divisão. O resto existe quando a divisão não é exata, ou seja, quando o resto é diferente de zero. Atividades. Leia as informações do quadro abaixo sobre arredondamentos dos números e resolva as atividades. Arredondamento dos números. Para arredondar um valor para a dezena mais próxima, pensamos no valor que queremos arredondar por exemplo, 33. Pensamos na dezena que vem antes, que é o 30, e na que vem depois é o 40. Vamos pensar no valor que está entre o 30 e o 40, no caso, o 35. Verificamos se o valor a arredondar está mais antes ou depois do 35. Se estiver antes, arredondamos para a dezena que vem antes, que é o 30. Se estiver depois, a gente arredonda para o 40, né? Porque fica mais próximo. Qual o número que queremos arredondar? É o 33. E vem antes do 35, a dezena mais próxima do 33 é o 30. Se o valor que quiséssemos arredondar fosse o 35, valor que está entre as duas dezenas, convenciona-se que se arredonda para a dezena que vem depois. Vejamos na reta numérica. A dezena mais próxima do 33 é o 30. A dezena mais próxima do 35 é o 40. Observem o exemplo na reta numérica. Aqui está o 30, ali está o 40. Então, o 35 ficou no meio, porque ele está entre o 35 e entre o 40. O 33 está mais próximo do 30. E o 35, quando está no meio, assim, a gente vai sempre olhar pelo lado maior. Então, está mais próximo do 40. Arredonda-se os números para a dezena mais próxima e faça estimativas para descobrir o resultado aproximado de cada situação. Depois resolva para encontrar o resultado exato. A. Uma turma de 24 estudantes vai fazer uma excursão. Cada estudante deve pagar R$10 para o transporte e R$6 para o ingresso do museu. Qual o valor total a ser pago pela turma? B. Marina tem 8 notas de R$50. Carla tem 10 notas de R$10 e Laura tem 15 notas de R$20. Quantos reais as três possuem juntas? 2. Arredonde o maior fator para a dezena mais próxima e estime o resultado. Depois ligue cada operação ao seu resultado correto. Então, vocês irão calcular 4 vezes 78. Vocês irão resolver o cálculo, ver qual que é a dezena mais próxima e ligar. 3. Na feira de flores, os arranjos são feitos com quantidades iguais.
de um mesmo tipo de flor. Resolva as situações abaixo registrando como você descobriu a resposta. A. Há 4 dúzias de margaridas para formar 8 arranjos iguais. Quantas margaridas devem ser colocadas em cada arranjo? B. Com 24 rosas, quantos arranjos iguais de 4 rosas podem ser feitos? C. Há outras formas de se dividir 24 rosas igualmente, em arranjos com a mesma quantidade de flores, sem sobrar ou faltar. Se isso for possível, mostre como poderá ser feito, no espaço abaixo. D. Quantos buquês de 6 tulipas será possível fazer com 72 tulipas? 4. Ligue cada situação à resposta certa. Use o caderno para fazer os cálculos. 5 pessoas vão vender 85 rifas. Se todas devem vender a mesma quantidade de rifas, a cada rifa custa R$2. Quanto cada uma deverá arrecadar com as rifas? Quantos pacotes de 4 figurinhas necessito para ter 96 figurinhas? Há 96 morangos para serem embalados em caixas com 8 morangos cada uma. Quantas caixas serão necessárias? Tenho 9 pacotes de bala, cada um com 6 unidades. Se eu distribuir igualmente para 12 crianças, dando o máximo possível a cada uma, quantas balas vão sobrar? Com 3 notas de R$20, qual a maior quantidade possível de revistinhas que se pode comprar se cada uma custa R$7? Crianças, essas são as atividades de hoje. Qualquer dúvida eu estarei à disposição. Um grande abraço, fiquem com Deus.